Vamos para a mensagem de hoje, abençoados. Eis aí o nosso tema desta manhã. Para sempre unidos a Cristo. Esse é o tema de hoje. Antes nós lemos o nosso versículo, que aliás são dois, né? Os nossos versículos iniciais. Vou me dirigir aos abençoados que estão na gravação ali na segunda câmera, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aí acompanhando sempre, toda semana. E cada dia mais aí tem abençoados novos se chegando, a graça. Eu digo para vocês, amados, que estamos aqui à disposição dos irmãos, caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida. Tá? Você está vendo aparecer na tela aí os endereços das redes sociais. Você pode entrar em contato através desses endereços, através do nosso site no Fale Conosco, onde também você encontra o número do nosso WhatsApp. Fica à vontade para entrar em contato e participar, tá? Em nome do Senhor Jesus. Também quero dizer para você, de repente você é novo aí, convivendo com a gente, que nós temos livros também, que você pode adquirir, livros com conteúdo maravilhoso. No nosso site, você entrando no evangelhogenuino.com.br, você vai ver, logo na parte de cima do site, tem um íconezinho lá, Loja MIG. Você pode clicar nesse ícone, você vai ser direcionado à nossa loja e vai adquirir esses livros que vocês estão aí vendo agora na gravação na tela, né? E futuros livros que virão pela frente, se Deus quiser, tá bom? Então acesse a nossa lojinha, adquira os livros. São livros de conteúdo maravilhoso, excelente para evangelizar em graça. Em nome do Senhor Jesus, está aí a nossa sugestão para vocês, tá bom, abençoados? Então, muito obrigado pela audiência. Continuem firmes na graça, vamos seguir crescendo juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nossos versículos iniciais se encontram em Hebreus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Tá? 2 versículos. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Que palavras maravilhosas, né? Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, selados com o Espírito Santo da promessa, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores. Amém. Eu louvo muito, mas muito a Deus pela palavra da graça, principalmente pelo entendimento que ela traz a respeito das conquistas, né, que o Senhor Jesus alcançou por nós. Nós vivemos em um período, como está escrito em Hebreus, no capítulo 9, um período dos bens já realizados. Ou seja, na lei era sombra, não é o que diz? A lei é sombra. E a graça é o quê? É a realidade. A lei é sombra, Jesus é a realidade. Antes da cruz, o povo vivia em sombra, né? Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus passou a viver a certeza da graça. E nós aqui, nesse período, né, tanto tempo depois da consumação de todas as coisas, vivemos plenamente o estabelecimento da graça, né, e pelo entendimento podemos viver na prática, né, o que a graça nos proporciona. E esse entendimento é maravilhoso. Ele traz descanso, ele traz paz, porque você entende que tudo já foi feito. Antes, na lei, nós ficávamos tentando fazer, né, como se Jesus tivesse falhado em sua obra, né, como se Jesus tivesse deixado, abençoados, alguma lacuna, né? Eu fiz aqui, mas você tem que fazer ali, você sabe? E é terrível que esse tipo de pensamento ele está aí até hoje, e fortemente. Porque se você for observar no conceito que é apresentado, o conceito de evangelho, que é apresentado aí fora dos que se dizem cristãos, fora da graça que eu digo, né? É isso que eles pregam. Ainda que não seja diretamente, é um entendimento, às vezes é direto, às vezes eles falam claramente, mas às vezes é um entendimento velado, né? Mas de qualquer maneira o entendimento está ali, o conceito de que você tem que suprir alguma coisa, né? Para você ser salvo, para você ser abençoado, para você alcançar conquistas do ponto de vista espiritual, o conceito está ali, né? Então as pessoas ficam tentando preencher as supostas lacunas, né? Com jejuns, com sacrifícios, com obras e, sabe? Como eu falei para vocês várias vezes, né? Eu vim de uma igreja que o tema lá, a tese principal lá é que o dízimo era metade da salvação. E aí você pensa que isso é tipo assim uma exceção, né? Cristiano é exceção, um ou outro que fala isso. Não, amada, a maioria. Pode não falar claramente como essa igreja, esses líderes dessa congregação falavam.
talvez falem até hoje, eu não sei, né? Podem não falar claramente, mas eles vão deixando a ideia, como eu falei, velada, fica flutuando no ambiente, né? Então tem uns que falam diretamente. Essa congregação que eu vim era assim. O pastor falava mesmo, veja, é metade. Você tem que pagar o preço e tal, mas se você der o dízimo, 50% está garantido. Sabe? Então, isso é terrível, né? Porque a gente... E detalhe, né? A religião faz você sempre se olhar segundo a carne. Então tem isso, né? E aí você olha para você segundo a carne e você só vê defeito. A carne é falha, a carne é aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então você vai se conhecendo a si mesmo e é o próximo segundo a carne. E aí você só vê segundo a carne, né? E aí você se vê incapaz de ser salvo. Se você pergunta no meio da igreja aí, do sistema religioso, quem é salvo, ninguém levanta a mão. Quem aqui é salvo tem certeza da salvação? Quase ninguém levanta a mão. A pessoa tem medo de levantar a mão porque ela pensa, poxa, mas eu sou pecador. Poxa, mas eu tenho que fazer, não consigo. Poxa, mas eu tenho que cumprir aquilo outro. A pessoa não entende que tudo foi consumado. Que a bênção já foi dada, estamos abençoados. Não é com metade das bênçãos, é com toda sorte de bênçãos. Está tudo no homem interior, eleito de Deus. E essa palavra traz descanso. Você saber que Jesus fez tudo por nós, traz um descanso maravilhoso. Então, no entendimento de hoje, a questão da presença de Cristo em nós é isso. A presença de Cristo que muitos ainda buscam, né? Mais uma vez por falta de conhecimento do Evangelho, né? E a pessoa está aí buscando a presença de Cristo, buscando o Espírito Santo daqui, buscando o Espírito Santo dali, sem saber que o Senhor já habita em nós, já está consumado. Tudo está consumado. Você crê nisso? Amém. Do ponto de vista da história, o Espírito Santo de Deus veio, né, cumprindo a profecia que havia sido feita ainda, né, antes da cruz, a respeito do derramamento do Espírito Santo. O Espírito veio cumprir isso a partir do famoso dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo veio, né, habitar definitivamente no povo de Deus. Né, o Senhor Jesus já havia, né, morrido na cruz, aniquilado o pecado, já havia ressuscitado. Então ali começou aquela promessa, né, que havia sido feita e começou a se cumprir ali. Primeiro com os judeus, que estavam ali naquela ocasião do dia de Pentecostes, e que houve toda aquela manifestação em forma de línguas, etc. Né? Aliás, eu vou deixar, né, mais uma vez no link, para quem está assistindo, a nossa mensagem sobre dom de línguas. Você vai entender o que é o dom de línguas e essa coisa do Espírito Santo e tal. Vou deixar, são 2 mensagens, é volume 1, volume 2. Vou deixar no link no YouTube para quem não assistiu. Tá? Então o Espírito veio, né, definitivamente habitar no povo de Deus, mais uma vez, repito, né, começando com os hebreus. E depois o Espírito Santo também começou a habitar os gentios. O que foi uma surpresa para os hebreus, para os judeus, né? Eles não achavam que os gentios poderiam receber o Espírito, mas receberam. Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor Jesus morreu também pelos gentios. Nós colocamos no nosso site um texto recentemente, uma pergunta no tema, né? Jesus Cristo morreu pelos gentios? É interessante a pergunta, e no texto, claro, a gente responde, obviamente, que sim, né? E por que eu fiz essa pergunta? Porque no texto de Mateus, por exemplo, quando fala do nascimento de Jesus, diz que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Num primeiro momento, quem era o povo de Jesus? Os judeus. Jesus nasceu como hebreu, né? Então, se você for levar ao pé da letra, ele veio salvar o seu povo, ele veio salvar os hebreus, os judeus. E esse entendimento que os próprios judeus tinham. Só que, na verdade, o povo de Deus não é os hebreus segundo a carne. É o povo de Israel espiritual. Lê esse texto. Eu vou deixar também um link aí no YouTube para vocês lerem. Quem está assistindo pelo Facebook, é só dar um pulinho no nosso canal no YouTube e pegar lá. Embaixo do vídeo você encontra os links que eu recomendo aqui, tá? Então, amados, o Espírito veio, começou, então, esse cumprimento da promessa. À medida que o povo lá ia recebendo o Evangelho, o Espírito vinha, né? E nós que vivemos essa realidade agora, né, depois do ano 70, onde o juízo aconteceu sobre Israel, toda aquela coisa, né, que futuramente a gente vai voltar a estudar sobre isso. Nós vivemos depois desse período, nós já vivemos plenamente a promessa. Você, quando nasceu nessa nova aliança, você já nasceu com a presença do Espírito Santo na tua vida. Você vivia buscando o Espírito porque você não entendia. Então o pastor, que também não tinha entendimento, ficava te levando a acreditar que você não tinha o Espírito. E você achava que o Espírito só tinha quem falava aquelas supostas línguas pentecostais, né? Que nem são línguas bíblicas, aquilo é uma outra coisa. Assista essas mensagens que eu recomendei que vocês vão ver.
Né? Então a gente achava que quem tinha um espírito era só aquelas pessoas iluminadas, que falavam aquelas línguas e parará. E eu particularmente vivia assim, né? Achando que eu era um crente de segunda classe, porque os de primeira classe eram os que falavam em línguas, que rodavam na igreja, que faziam toda aquela algazarra. E eu me sentia assim, poxa, eu não consigo sentir isso, não, sabe? Eu ficava assim, né? Eu era adolescente, garoto, criança, praticamente uma criança. Mas eu tinha aquela má consciência de não fazer todo aquele movimento, porque eu achava que aquilo era a presença do Espírito Santo. Você vê que o sistema coloca na mente das pessoas toda essa má consciência. Amado, olha, nós temos que agradecer muito a Deus pelo entendimento da graça. Porque toda essa má consciência caiu por terra em nossas vidas. Graças a Deus. Amém, né? Então, amados, qual é o entendimento que nós temos hoje? Que nós temos o Espírito. E quem é o Espírito? O Espírito Santo é o quê? É uma terceira pessoa? É isso? O pessoal diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. É a chamada Trindade. É mais um conceito que não tem na Bíblia. A palavra Trindade não tem na Bíblia e também um conceito não tem na Bíblia. É o que eu sempre digo, né? Livre-arbítrio. Onde você encontra livre-arbítrio na Bíblia? Nem a palavra, nem um conceito. Aceitar a Jesus, que nós pregamos recentemente. Onde é que tem na Bíblia aceitar a Jesus? Nem a palavra, nem um conceito. Trindade. Onde é que você encontra Trindade na Bíblia? Nem a palavra e nem o conceito. Não existe isso aí. E existe até um sistema que fala de uma quadrindade também. Porque colocam Maria. Tem até uma... É a igreja romana, católica, né, infelizmente. Aquela famosa imagem de Deus, entre aspas, né? Um velhinho barbudo, cabelo branco, barba branca. Aí do lado um rapaz mais novo, ensanguentado, representando Jesus. E depois do outro lado uma pombinha voando. E no meio Maria. Ninguém me contou, eu vi. Então a trindade, a quadrindade, esse povo inventa de tudo. E eu te pergunto, isso tem fundamento? Infelizmente, aliás, felizmente não tem. E graças a Deus que nós conhecemos essa verdade. Não existe trindade, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. O Espírito Santo é Jesus Cristo em nós. Sabe o que é o Espírito Santo? É Jesus Cristo se estendendo em cada um dos seus eleitos. Você tem Jesus dentro de você, meu amado. É o Espírito de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é Cristo em nós. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Louvado seja Deus, né? Ou seja, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos guiados pelo Espírito. Esse aqui é o contexto. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de quem, amado? De Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o próprio Jesus Cristo se estendendo, habitando nos seus eleitos. Essa é uma realidade. Você tem Jesus, o Espírito do Criador, aquele que criou todas as coisas, habita dentro de você, dentro de mim. Essa presença, aliás, do Espírito de Cristo é que nos torna um. Nós podemos dizer que somos um corpo, que somos o templo, que somos a igreja. Por que há essa unidade? Porque o Espírito habita em todos nós. Não é uma terceira pessoa, é Jesus, é o Espírito de Cristo. E como nós podemos observar nos 2 versículos iniciais, que eu quero ler novamente, vamos ler novamente os 2 versículos iniciais. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento, para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é o que, amado? Impossível que Deus minta. Se alguém perguntar, pode fazer uma pegadinha. Gente, o que Deus não pode fazer? Se você pergunta isso para alguém, fala, Deus pode fazer tudo. Já cansei de brincar com as pessoas assim. Tem uma coisa que Deus não consegue fazer? Aí a pessoa, não, Deus pode fazer tudo. Eu falei, não. Como assim, Cristiano? Não, é impossível que Deus minta. Então existe alguma coisa que Deus não consegue fazer. Mentir. Negar-se a si mesmo. Por isso ele se interpôs com o juramento para demonstrar a imutabilidade. O que é isso? Não muda.
O conselho de Deus não muda, meu amado. Nós temos a certeza, note bem, nós temos a certeza de todas as bênçãos que nós temos e que não perderemos estas bênçãos. Por quê? Porque o conselho de Deus é imutável. O que ele fez para sempre. A sua vontade, as suas decisões, as suas promessas, tudo isso é imutável. Então, ele nos abençoou, está escrito, nos abençoou. Isso é para sempre. Você entende o conceito que é para sempre? Na religião, isso depende de nós. Então, se você pecou, ou se você não deu dízimo, ou se você não fez isso, ou se você não obedeceu o pastor, ou se você colocou uma roupa diferente do que a igreja deixa você colocar, aí você perde a presença do Espírito. O Espírito sai de você e você está em pecado, cai em desgraça, vai perder a salvação. Por quê? Porque eles colocam tudo na dependência do homem. Quando você, pelo Evangelho, entende que tudo, na verdade, depende da fidelidade de Deus, não da nossa, depende do conselho dele, que é imutável, aí você descansa nele. Então, amados, nós estamos fundamentados em quê? Na imutabilidade do conselho de Deus. Eu descanso nisso. Porque se eu dependesse de mim, da minha capacidade, eu estava frito. Se você dependesse da sua capacidade para ser abençoado, para ser salvo, etc., você estaria frito, todos nós estaríamos. A palavra diz que a nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade que eu tenho de ser um salvo, não sou eu que me mantenho salvo, é a imutabilidade do conselho de Deus que me mantém salvo. E essa imutabilidade me dá a certeza da glória. Vamos ver? Colossenses 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que é o quê, meu irmão? Olha que coisa linda. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você. A presença de Cristo em você é a certeza de quê? Da glória. A esperança em Deus é uma certeza para nós. A certeza da glória é a presença do Senhor em nós. Que glória abençoada, irmão. Vamos lá. Romanos 8:18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu amado, entenda, há uma glória que não pode ser comparada com nada nesse mundo, que há de ser manifestada em nossas vidas. Sabe quando? Quando você receber a promessa do seu corpo glorificado. Você vai ser glorificado, você já é no Espírito. Entenda isso. Isso vai se manifestar no corpo. Esse corpo atual vai se desfazer, vai falecer. E você vai receber um novo corpo. É a promessa. Eu acredito nessa promessa. Eu vivo confiando plenamente nela. E essa promessa é a glória que em nós há de ser revelada. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu sou santarrão? Não. É porque Cristo habita em mim. Você acabou de ler comigo. Cristo em nós é a certeza da glória. E que glória? Essa glória que em nós há de ser revelada. É a presença de Cristo, amado, que traz tudo isso. Então, a pessoa que não está em graça, infelizmente, ela não consegue valorizar a presença de Cristo. Ela nem sabe que Cristo habita nela, muitas das vezes. Ou pensa que isso é variável. Quando ela tem alguma noção de que Cristo habita nela, ela até tem, mas acha que é variável, acha que depende dela. E Cristo pode sair dela, ou seja, que o Espírito Santo pode sair. Quantas vezes a gente vê pessoas orando aí no sistema, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Como se o conselho de Deus fosse mutável. Porque se a pessoa pede a Deus para não tirar dela o Espírito Santo em plena nova aliança, onde tudo já está consumado, o que a pessoa está dizendo? Que Deus pode mudar de opinião. Ele me deu o Espírito, mas eu cometi um pecado, ou eu não obedeci não sei o quê, ou eu não coloquei a roupa não sei o quê, como eu acabei de falar. Né? Aí ele vai tirar de mim o Espírito. Então Deus muda de opinião, depois que ele selou a promessa, depois que ele mesmo se manifestou em carne e sangue, morreu na cruz e ressuscitou. Não, esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho tem um conselho imutável. O que ele fez por nós, ele fez para sempre. Então a presença do Espírito de Cristo em nós é um dom, meu amado. O que é dom? Dom do grego é presente. É uma bênção dada, é um dom mesmo.
E é tudo isso que Deus fez por nós e faz, os dons que Ele nos deu, o chamado que Ele nos deu, tudo isso são coisas irrevogáveis. Romanos 11, 29. Veja só que palavra. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Existe até uma versão em português que fala que são sem arrependimento. É nessa certeza que nós vivemos. Da incerteza diante de conhecermos a graça, aquela incerteza da salvação, a incerteza de que nós se éramos ou não abençoados, né? E todo esse tipo de incerteza que nós tínhamos antes, hoje nós temos a certeza, porque confiamos na imutabilidade do conselho de Deus. Mas confiamos que os dons de Deus em nossas vidas são irrevogáveis. Então a presença, amado, de Cristo em sua vida, ela é irrevogável. É impossível que Deus minta. Se Deus te deu o Espírito de Cristo, você tem o Espírito de Cristo para sempre, meu amado. Entende? Você que está na internet, você tem o Espírito de Cristo para sempre. E aí, obviamente, existem consequências da presença de Cristo em nós, que são maravilhosas. Então, reflexos da presença certeira e maravilhosa de Cristo em nós. Repito, presença eterna. É irrevogável. A imutabilidade do conselho de Deus, como o próprio nome já diz, né? É imutável, não muda. O que Deus deu, Ele deu para sempre. Então vamos conhecer. Reflexos da presença de Cristo em nós. Número 1, obviamente, a segurança da salvação. Por que em graça nós não temos medo de perder a salvação? Por tudo que eu acabei de falar até agora, pelas certezas que nós temos, por confiarmos na imutabilidade do conselho de Deus, nós sabemos que o Senhor nos salvou e Ele fez isso para sempre. O fato da salvação se manter não depende de mim, não depende de vocês, não depende de nenhum esforço. Para a religião isso é uma afronta, porque a religião está baseada no mérito do homem, né? O homem que tem mérito, o homem que faz e acontece. Por isso que os religiosos não aceitam essa visão da graça. Como é que pode não perder a salvação? Como é que pode? Mas porque na mente deles são eles que se mantêm salvos. Mas eu digo para vocês, amados, que a segurança da salvação, da nossa salvação eterna, não está em nós. Está na presença de Cristo em nós. Não é da nossa suposta capacidade, nossos esforços de obras e coisas humanas. Nós estamos seguros porque o Senhor habita em nós. Vou dizer uma coisa para vocês, abençoados. Se nós nos perdêssemos, eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Uma não, várias vezes, e vou repetir. Se nós nos perdêssemos, Jesus se perderia conosco. Você consegue imaginar o Espírito de Cristo se perdendo? Hã? Tenta imaginar aí. Tem sentido isso? Mas como assim, Cristiano? Vamos raciocinar. Vamos lembrar do início da mensagem. O que no início da mensagem nós vimos? Que o Espírito de Cristo habita em nós, que isso foi um dom dado por Deus e que os conselhos de Deus são irrevogáveis, é imutável. Ou seja, o Senhor nos deu o Espírito Santo e Ele não volta atrás. E o Espírito Santo é Cristo em nós, como nós acabamos de ler agora há pouco. Está claro isso para vocês? Amém. Se Cristo habita em nós e Ele é imutável em relação a tudo que Ele fez por nós, ou seja, se a presença dEle em nós é imutável, se nós nos perdêssemos, Ele teria que se perder necessariamente. Porque Ele é imutável. Você está compreendendo isso? Você entende de onde vem a segurança da sua salvação? Não é de você, é de Cristo. É a presença dEle em você que te garante eternamente. Quem diz que salvação se perde? O crente perdeu a salvação. Está dizendo que Jesus também se perde. Isso não tem sentido. 2 Timóteo 2,13. Veja só. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém ou não, abençoado? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, abençoados, olha só aonde nós estamos apoiados. Em nossa capacidade? Não. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Cristiano, isso é uma licença para você ser infiel. Não é. Não é licença, abençoado. É uma questão de lógica. É uma coisa óbvia. Todo ser humano, ele é infiel. Estou falando por causa da carne, amado. Todo ser humano tem a probabilidade sempre de ser infiel em relação às coisas de Deus em algum momento.
Por mais que nós lutemos contra a natureza humana, e nós lutamos, não queremos deixá-la fazer o que ela quer, mas muitas das vezes nós fazemos. Você vê que o apóstolo Paulo fala, né? Nós já lemos tantas vezes isso aqui, em Romanos capítulo 7, ele fala, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O mal que eu não quero fazer, esse faço. O Paulo está exemplificando do que o ser humano é capaz. Por isso que não tinha como, amado, de maneira nenhuma, nós dependermos de nós mesmos para nos mantermos salvos. Nós não teríamos essa capacidade, a carne não deixaria jamais. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus permanece fiel à sua palavra, meu irmão. O que Deus escreveu e prometeu e nos deu por sua palavra e por suas atitudes, né, que se manifestou em carne e morreu por nós, nos deu a graça, tudo isso que ele fez, ele mantém pela sua fidelidade. O que ele nos promete pela palavra já nos foi dado e não muda. Esse é o conceito da mensagem de hoje. Não muda. Ainda que você possa ser infiel, ele vai continuar sendo fiel a tudo que ele nos deu, a tudo que ele nos prometeu e que já é nosso na real. Ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode se negar. Então, se um crente perdesse a salvação, Jesus é tão fiel que Jesus se perderia com ele. O que ele fez para sempre. Então, se ele nos salvou, para sempre somos salvos. Você recebe essa palavra? Então, você que está na internet, está começando a conhecer a graça agora, nem você que está na gravação, entenda que a segurança da graça vem disso. Não é porque nós somos super crentes, não é porque nós somos melhores. Ah, vocês dizem que são melhores porque você... Não é isso. É Deus, amado. Deus é que faz tudo. E nós confiamos plenamente em tudo que ele fez por nós, em tudo que está escrito a nosso respeito. Então, o primeiro reflexo mais óbvio da presença de Cristo em nós é isso, é a segurança que temos na salvação. Nós nascemos salvos, somos salvos e para sempre seremos salvos. Você recebe essa palavra? Amém. Segundo reflexo da presença de Cristo em nós. Nós estamos para sempre unidos a Cristo. Nós vimos que tudo que ele já fez por nós, ele fez e é imutável. É impossível que Deus minta, que Deus volte atrás em relação às suas promessas e tudo que ele nos deu. Primeiro reflexo da presença dele, somos salvos para sempre. Segundo reflexo, que nós já tratamos N vezes aqui no ministério, é a libertação das obras da lei. Por que hoje é possível você viver para Deus sem precisar praticar as obras que a lei exigia? Por quê? Porque Cristo habita em você. Na época da lei, as pessoas cumpriam, né? Porque era aquele mandamento, a lei tinha sido dada como um aio para conduzir o povo, e o povo cumpria todas aquelas ordenanças, no caso especificamente o povo hebreu, os judeus. Só que o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é quem? É Cristo. Então, quando Cristo se manifestou, a lei se tornou obsoleta, né? Ela deixou de ser o aio do povo de Deus, e nós passamos a ser conduzidos por Cristo, através da presença do seu Espírito em nós. Isso nos libertou da lei. Infelizmente, a falta de entendimento do povo aí fora faz com que eles continuem ainda envolvidos com a lei. E aí vivem nos jejuns, vivem nos sacrifícios corporais, e algumas congregações guardam sábado, todas elas cobram dízimo, e vive todo esse ambiente legalista. Por quê? Porque apesar de eles terem Cristo dentro deles, eles não têm o conhecimento. Então eles não vivem um reflexo da presença de Cristo. Amado, se Cristo está em nós, nós estamos livres da lei. A lei passou, a lei teve seu objetivo? Teve, mas já acabou. Cristo é o fim da lei. Se Cristo está em mim, na minha vida tem o fim da lei. É uma pena que nem todos vivem isso, né? Olha só que exemplo maravilhoso, que nós também já estudamos aqui. Um exemplo de uma obra da lei. O jejum, um dos mais praticados até hoje aí. Uma das obras mais praticadas até hoje. Olha só o que Jesus fala ainda, e detalhe, hein, quando Jesus falou isso aqui, eles lá ainda estavam debaixo da lei. O próprio Jesus esteve debaixo da lei. Marcos 2, 19 e 20. Olha só. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Que no caso agora é o esposo. Nós já estamos casados com Cristo. Você que está na gravação, vou deixar o link aí embaixo do vídeo no YouTube. Já estamos casados com Cristo. A mensagem antiga, mas maravilhosa. Assiste lá depois.
Então ele pergunta: podem porventura jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles o noivo? Ele fez Jesus fez essa pergunta retórica por quê? Porque ele foi arguído, né? Chegaram até ele para perguntar: ô Senhor, os discípulos de João jejuam, os discípulos lá dos fariseus jejuam e os seus não jejuam. Você vê que o sistema religioso vem logo, né, enfrentar, né? Quantas vezes nós recebemos esse enfrentamento aí? Como é que pode vocês agora? Esse cristiano inventou que não jejua. Eu não inventei nada, abençoado. Pra você ver, a nossa mensagem no YouTube, que tem mais visualizações, e mais de 20 mil visualizações, é sobre o jejum. O jejum que Deus quer. Porque as pessoas são muito apegadas a essa prática. Então as pessoas pesquisam na internet, acham o vídeo e vão assistir. Algumas recebem a palavra, outras vêm atacar a gente. Porque elas não entendem isso. Elas têm consigo o esposo. Mas o sistema religioso, já na época de Jesus, veio, né, enfrentar Jesus. Que negócio é esse que os fariseus jejuam, e os discípulos de João jejuam, e os seus não? Que história é essa, Jesus? Aí Jesus vai e argumenta. Porventura podem jejuar os convidados ao casamento enquanto o esposo está com eles? Eu estou atualizando o texto, tá? Aí ele mesmo responde: enquanto tem consigo o esposo, o noivo, né, não podem jejuar. Aí no 20: dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. E aconteceu isso, já não aconteceu isso? Já, né? E nesses dias sim hão de jejuar, isso já aconteceu. Ele foi tirado, mas ele retornou para nós, ele habita em nós. Então você entende, abençoado, quando nós falamos do jejum aqui, falamos para você não jejuar, por quê? Porque não é porque vocês são rebeldes. Já ouvi tanto isso, gente. Essa é rebeldia, a palavra. Vocês não querem se esforçar. É um tanto de mimimi. Nós estamos na fase do mimimi, né? Cheio de mimimi. E em relação à graça, então, é demais. É mimimi para cá, uma choradeira. Amado, sabe por que nós falamos para você não jejuar? Porque o jejum é uma afronta à presença de Cristo na tua vida. Porque você tem consigo o esposo. Então, se você está jejuando, você está desobedecendo o esposo. Ele disse: não tem que jejuar. Eu estou presente. Uma vez uma pessoa veio me falar: mas Cristiano, versículo 20 fala que ele seria tirado. Ele foi tirado, ele não está conosco. Eu falei: ele pode não estar contigo. Comigo ele está, meu irmão. Falei: tudo bem, você acha que ele não está contigo? Ok, comigo ele está. E se ele está, eu não jejuo. Não é questão de preguiça, não é questão de ser comilão, de ser rebelde. Não é nada disso. É obedecer à presença do noivo, do esposo. Você entende que a presença... Isso aqui está se tratando de jejum, mas você pode, obviamente, expandir para todas as outras obras da lei. Enquanto nós temos consigo o esposo, não temos que praticar nenhuma obra da lei. Porque Cristo é o fim da lei. Entende? Então, se nós hoje não praticamos obras da lei, é porque Cristo habita em nós. O noivo, o esposo, está conosco. Quer ver um outro exemplo? Um outro reflexo, melhor dizendo, o terceiro, da presença de Cristo em nós? O amor de Deus. Pastor Denivan, Deus te ama. Obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado. Juliana, Deus te ama. Amém. Glórias a Deus. Bruno Marcelo, Deus te ama. Sabia disso? Toda a igreja que está aqui nesta manhã, que está aí pela internet, que está na gravação, Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Porque nós somos bonitos, somos muito santos, né? Usamos roupas, usamos não sei que tipo de cabelo. É por causa disso? Não. Deus nos ama porque Cristo habita em nós. Consequentemente, nós temos a posição de mais que vencedores. Romanos 5,5, veja só. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que nos foi dado. Você entende que o Espírito de Cristo dentro de você é o amor de Deus dentro de você? Amado, Deus nos ama, entenda isso. E o amor é imutável, porque o conselho de Deus é imutável. O amor de Deus, ele não depende do que você faz ou deixa de fazer. Vou praticar essa obra aqui, Deus vai me amar mais ou menos. Não, Deus te ama porque o Espírito habita em você. O Espírito de Cristo está em você. E esse amor de Deus que está em nós
e que nós não podemos ser separados desse amor, é que nos garante a posição de mais que vencedores. Romanos 8, 37, até o 39. Mas, em todas estas coisas é o contexto onde Paulo fala de várias situações difíceis, né, que ele passou e tal. E ele fala, apesar disso, em todas estas coisas, nós somos o quê, amados? Mais do que vencedores. As pessoas usam essa passagem para se referir à teologia da prosperidade. Que ser mais do que vencedor é você conquistar o seu sonho. Ser mais que vencedor é você comprar o seu carro zero. Ser mais que vencedor é você abrir um negócio e você fazer a campanha de Israel para não sei o quê. Eles colocam a posição de mais que vencedor em conquistas materiais. Só que o texto bíblico não fala disso. Ele fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Deus em nós é que nos torna mais que vencedores. O fato de Jesus Cristo habitar em nós é que nos faz mais que vencedores. Em todas as circunstâncias, seja elas quais forem, você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque Cristo habita em você. É por isso que você é mais que vencedor. O Espírito Santo habita na tua vida. Então, apesar de todas as circunstâncias difíceis, nós somos mais que vencedores através do amor de Deus. Por quê? Olha a resposta. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende o que é ser mais que vencedor? É porque você não pode ser separado do amor de Deus. Agora eu pergunto, por que nada nos separa do amor de Deus? Porque o conselho de Deus é irrevogável. Porque o conselho de Deus é imutável. Ou seja, se Deus nos ama, Ele nos ama para sempre. Amém. Você está entendendo que o amor dele não depende disso ou daquilo? Não, Ele te ama, ponto. E é isso que torna você mais que vencedor. Você passa a circunstância A, passa a circunstância B, mas Deus segue te amando. Por isso que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode te separar do amor de Deus. Porque você está unido a Cristo. Por isso que nós falamos aqui, amados, a nossa posição de abençoados é imutável. Que as pessoas sempre, mais uma vez, sempre relacionam ser abençoado com bens materiais. Ah, eu estou abençoado. Eu estou abençoado. É o conceito de estar, não de ser. Ah, eu estou abençoado porque eu estou com a conta bancária maneira, abri um negócio próprio, está dando certo, então eu estou abençoado. Estou com saúde, estou abençoado. Tenho um casamento bom, estou abençoado. Não existe estar, é ser. Tudo bem, até existe estar, se você for olhar do ponto de vista humano. Ah, momentaneamente eu estou. Só que o conceito para nós do Evangelho não é estar, é ser. Então nós somos abençoados, independente de qualquer circunstância terrena. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Tudo, amado, entenda, tudo é a presença de Cristo em nós. Então o que nós somos espiritualmente, tudo que nós temos do ponto de vista das conquistas de Cristo por nós, tudo isso é garantido pela presença dele em nós. Então, nós somos seguros em nossa salvação eterna, jamais a perderemos. Vivemos livres das obras da lei, tudo isso porque Cristo habita em nós. Temos o amor de Deus, consequentemente a posição de mais que vencedores, porque Cristo habita em nós. Quarto reflexo da presença de Cristo em nós: o descanso em meio à tempestade. Isso é muito importante, né? Para a nossa vida diária. Lucas 8, 23 e 24. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu, né? E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Isso aqui, veja bem, vamos raciocinar. Isso aqui que a gente acabou de ler aconteceu de fato. Só que você vai trazer, temos que trazer isso e aplicar no nosso dia a dia. Ou seja, esse acontecimento que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos, hoje é uma figura da nossa vida. Está entendendo? Vamos raciocinar em cima do texto ali. Eles estavam navegando. Jesus adormeceu. O que você entende ali? Por que ele adormeceu? Confiança, né? Tranquilidade. Hã? E desceu uma tempestade de vento sobre o lago. Tempestade de vento é uma coisa terrível, né? Terrível, né?
Então eu estou tentando criar na mente de vocês essa visão, né? Então está lá o lago, eles estão no barco, Jesus dormiu, de repente vem uma tempestade. E o barco se enchia de água de sorte que perigava. Então eles começaram a correr perigo porque o barco estava se enchendo de água. Se você pegar isso como metáfora, essa água, esse vento são o quê? São circunstâncias da vida. Muitas vezes você está lá no barco e está até tranquilo, mas de repente vem uma tempestade. De repente vem uma quantidade de água que você não consegue suportar. Começa a encher o seu barco. Vamos continuar. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Isso é o quê? A presença de Cristo no barco. O barco é você. O vento e a chuva são as circunstâncias da vida. Jesus é a sua segurança. Compreende? Metáfora para a nossa vida isso aí. A presença de Jesus no barco é a segurança. Note uma coisa, a presença dele no barco não evitou a tempestade. A presença dele no barco evitou a derrocada deles. Tempestades vêm? Vem. Ventos fortes? Muita chuva? Vem muito. Mas Jesus está no barco. Hã? Você recebe essa palavra? É a presença de Cristo em você. Em mim, em nós. Então é preciso ter confiança nessa presença de Cristo em nós. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Nós estamos unidos a Cristo para sempre. Então, Jesus nos salvou na cruz, na sua ressurreição, né, confirmou, nos deu a sua presença, Ele nos mantém salvos, abençoados, mais do que vencedores, nada nos separa do amor de Deus. Ele está em nosso barco, amado. Isso é a presença de Cristo. Nós somos um espírito com Ele. E eu encerro com essa palavra. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É o que nós somos. É a nossa posição. E ela é eterna.